Jair Bolsonaro tinha dito na tal carta que o Flávio Bolsonaro era o seu porta-voz, era o seu pré-candidato. Agora, justamente a Michelle, que anda de ruído dentro da direita, passa a ser a única interlocutora do Jair Bolsonaro. Na sua sanha patológica, psicopata, de destruir a campanha do Flávio Bolsonaro e de interferir nas eleições de 2026, assim como ele interferiu e decidiu as eleições de 2022, ele pode muito bem ter dado de bandeja a eleição pro Flávio Bolsonaro. Senta na cadeira que a esposa de Alexandre de Moraes deu um aval, provocaram fazer absurdos. Isso aqui é um verdadeiro escândalo. É mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa Viviane Barsi, a advogada mais cara do mundo, caindo no centro do caso Master. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Nova pesquisa mostra cenário inesperado e devastador para Lula. É isso mesmo. O petista Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem em situação de empate técnico em diferentes cenários da disputa presidencial de 2026, segundo o levantamento do Futura Inteligência em parceria com a Apex, divulgada nesta terça-feira. Na simulação do segundo turno, Lula registra 46,3% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 46,1%, diferença inferior à margem de erro da pesquisa. Flávio está em pleno crescimento. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores por telefone entre os dias 7 e 11 de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. E OAB pede que Moraes libere visita de Flávio a Jair Bolsonaro. Além de filho, o senador também é advogado do ex-presidente. Nesta terça-feira, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil enviou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes pedindo a revisão da decisão que suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A entidade argumenta que, além de filho, o parlamentar também integra a defesa técnica do pai. No documento, a OAB afirma que não pretende discutir o mérito da decisão judicial. Segundo a entidade, o pedido trata apenas da garantia das prerrogativas da advocacia previstas no Estatuto da Advocacia, que asseguram ao advogado o direito de se comunicar com o seu cliente preso. Você já agradeceu o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes hoje, na terça-feira? Porque você deveria fazer isso. Na verdade, todos nós do Brasil que temos esperança e não desistimos, deveríamos tirar um momento hoje para agradecer Alexandre de Moraes. Na sua sanha patológica, psicopata, de destruir a campanha do Flávio Bolsonaro e de interferir nas eleições de 2026, assim como ele interferiu e decidiu as eleições de 2022, ele pode muito bem ter dado de bandeja a eleição para o Flávio Bolsonaro. E eu não estou exagerando. A decisão absurda dele de impedir o filho de visitar o pai, de impedir um advogado de visitar o Bolsonaro, de impedir Bolsonaro de se comunicar com o mundo por cartas, algo que o Lula teve, 22 cartas, dezenas de coletivas de imprensa e visita, 527 visitas. Ele escancarou uma perseguição de tal forma que colocou uma injeção de ânimo na campanha do Flávio Bolsonaro. Primeiro, o Flávio Bolsonaro vai lá e faz uma live que animou a militância. Me desculpa, cara, ontem parecia que eu estava assistindo o Bolsonaro fazendo uma live. A militância, que estava meio morna, meio adormecida por causa dos ataques, das narrativas, das brigas internas, acordou hoje pedindo conteúdo, postando, falando, voltando para a briga. E além disso, o Alexandre de Moraes está cada vez mais rejeitado dentro do próprio STF. Essa decisão dele foi tão absurda que até os seus colegas do STF viram um exagero
e que ele passou de todos os limites. Olha esse trecho aqui, rapidão. Importante colocar isso, tá? Porque houve uma coluna da Bela Megali ontem que falou com ministros do Supremo Tribunal Federal e percebeu que isso causou uma divergência interna ali na Suprema Corte, tá? Existem diversos ministros que acham, sim, com razão, que o Alexandre de Moraes está exagerando e muito, que ele não deveria fazer isso, que ele está extrapolando a própria decisão, porque, repito aqui, o Jair Bolsonaro não tinha nenhuma proibição acerca de escrever cartas, né? Então, uma própria ala do Supremo Tribunal Federal está bastante insatisfeita com esse comportamento. O cara tá possivelmente voltando a ser alvo de uma lei Magnitsky, da sanção Magnitsky. O cara é o cara mais rejeitado hoje no judiciário brasileiro. Ele, junto com Gilmar Mendes e Dias Toffoli, o trio rejeitado, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Ele vai lá e solta uma decisão impossibilitando, proibindo um prisioneiro político de comunicar através de cartas com o próprio filho, sem poder visitar, sem poder receber visitas do próprio filho. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, tá? Isso tem que ficar bem claro. Nunca na história do Brasil um prisioneiro foi penalizado por escrever uma carta. Nunca! Então ele escancarou a perseguição. A imprensa tá batendo no Alexandre de Moraes hoje em todos os lugares. Eu tô impressionado. Na Globo, no SBT News, CNN, Metrópolis, Poder... Toda a imprensa, até aqueles mais militantes ali da Globo News, estão assim, peraí, cara, você foi longe demais. Você tá me falando agora que o Bolsonaro não pode mandar carta, não pode escrever uma carta que possivelmente poderia ser lida. Qualquer carta que o Bolsonaro escrever vai ser lida nas redes sociais. Qualquer carta. Lula escreveu 22 cartas. Lula declarou que o Haddad seria seu candidato à presidência em 2018 através de uma carta lida em coletiva de imprensa. Zanin lia cartas do Lula. Então ficou muito escancarado. O que é o resultado? Qual é a consequência disso para encerrar o vídeo? Injeção de ânimo na militância. O Flávio Bolsonaro voltou àquela essência antissistema. Fez uma live ontem que, sinceramente, foi a melhor live do Flávio Bolsonaro que eu tenho notícia. Assim, ele falou com o coração, com sangue fervendo, com indignação de um filho proibido de visitar o pai. Isso causou comoção na população. A população está vendo um nível de perseguição e começa a decidir ir para o lado do Flávio Bolsonaro ao ver que ele é um perseguido do sistema. O Moraes pode muito bem ter dado de bandeja a vitória para o Flávio Bolsonaro nessa decisão absurda. Então, obrigado, Alexandre de Moraes. Eu disse recentemente numa entrevista que eu dei para a Folha de São Paulo, ser perseguido por Alexandre de Moraes hoje é ser transformado num herói, num mártir no Brasil. Muitas pessoas hoje vão ser eleitas federais ou até senadores porque foram perseguidas e foram atacadas pelo Alexandre de Moraes. As ações do Alexandre de Moraes está criando o exército que vai tirá-lo do STF. E ontem na verdade, ele fez a sua pior decisão na história. E olha que nós estamos falando de um leque de opções que é um pior que o outro. É uma aberração pior que a outra. Mas ontem essa decisão dele foi uma decisão que pode muito bem ter dado a vitória ao Flávio Bolsonaro. A decisão do ministro Moraes de impedir que Flávio Bolsonaro visite o próprio pai bagunçou a interlocução da direita, porque a Michelle Bolsonaro, olha isso, ela agora é a única pessoa que tem acesso ao Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro tinha dito na tal carta que o Flávio Bolsonaro era o seu porta-voz, era o seu pré-candidato. Agora, justamente a Michelle, que anda de ruído dentro da direita, passa a ser a única interlocutora do Jair Bolsonaro. O que vai acontecer? Eu vou te contar agora. Bom, segundo a Malu Gaspar no Globo, a decisão do Moraes virou um presente para o Flávio e isso tem sido dito pela esquerda e pela direita. Até ministro do STF já disse que o Flávio Bolsonaro vai explorar esse fato politicamente de, claro, ser impedido de visitar o pai. Não tem ninguém em sã consciência, a não ser o Moraes, que não é uma consciência sã, ele não tem ninguém que acredite que é algo normal, razoável, um advogado não poder visitar o cliente. Ou pior, um filho não poder visitar o seu pai. Claro que isso pega, isso tem um apelo emotivo, um apelo sensível nas pessoas e vai ser explorado pelo Flávio. Mas a Malu também traz essa questão que eu acabei de dizer para vocês, de que durante esse período de 90 dias que o Flávio está impedido de visitar o pai, a Michelle Bolsonaro se torna a única interlocutora
capaz de falar em nome do bolsonarismo para o público, porque ela é a única pessoa que tem acesso hoje ao Jair Bolsonaro, já que o Flávio está impedido de visitá-lo. E aí, como é que fica essa história daqui para frente? Como é que a gente pode entender que o cenário vai ser constituído? Algumas pessoas já cogitaram, olha, a Michelle, ela vai usar isso para se vingar do Flávio. Então, como ela é a única interlocutora, ela vai afastar o Flávio e passar a ser a porta-voz do bolsonarismo. Isso a própria Michelle já negou que fará. Ela não seguirá por essa trilha. E acho que é muito difícil mesmo pensar que ela siga, porque o próprio Jair disse que o porta-voz dele é o Flávio. Então, seria um contrassenso do próprio Jair Bolsonaro se ele passasse a usar a Michelle como a sua interlocutora, como uma porta-voz do Jair Bolsonaro. O que provavelmente, meus caros, está para acontecer é de duas uma. Ou a Michelle, ela vai ouvir do Jair Bolsonaro e passar as informações para o Flávio e o Flávio repassar ao público, ou de alguma forma vai o próprio Jair Bolsonaro esperar ou, enfim, se calar e aguardar que esses 90 dias passem. É importante que esses 90 dias eles vão até o fim do primeiro turno da eleição. Então, é muito difícil acreditar que o Jair Bolsonaro deixe de falar aquilo que ele precisa dizer aos seus filhos. Eu acredito muito na possibilidade de que durante esse período a Michelle escute, passe ao Flávio, o Flávio fale em nome do Jair, porque o Flávio foi escolhido por ele para ser o seu porta-voz. E isso pode, na verdade, ao invés de afastar, ao invés da Michelle usar isso ou capitalizar isso politicamente, isso talvez até aproxime a Michelle do Flávio. Ela sendo a intermediária entre o Jair e o bolsonarismo, né, por intermédio do Flávio, pode aproximar Flávio e Michelle e quem sabe essa questão se solucionar de uma vez. Vamos aguardar para ver os próximos passos, mas até isso o Moraes criou de embaraço para a política. É incrível como o STF se mete toda vez, em todas as eleições, em tudo que diz respeito à direita. Depois as pessoas não querem dizer que há perseguição. Depois as pessoas, e a imprensa, boa parte da imprensa, quer nos fazer crer que existe uma democracia plena nesse país e que o problema da ruptura democrática é se a direita ganhar. Faça-me o favor, deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir atento aos desdobramentos dessa história. E o Banco Master contratou o escritório da família de Alexandre de Moraes para parecer sobre captação de fundos da Previdência sob investigação da PF. É isso mesmo. Senta na cadeira que a esposa de Alexandre de Moraes deu um aval pro Vorcaro fazer absurdos. Isso aqui é um verdadeiro escândalo. É mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa Viviane Barsi, a advogada mais cara do mundo, caindo no centro do caso Master. O escritório de advocacia da família do ministro deu um parecer dizendo que o Banco Master do Daniel Vorcaro estava apto a captar o dinheiro das aposentadorias dos funcionários públicos. Sim, gente, é isso mesmo que você ouviu. Eles como que liberaram o Master para fazer o que depois acabou se mostrando como eixo principal dos desvios dos crimes da roubalheira do Vorcaro. A revelação vem do jornal Metrópolis, que teve acesso ao documento. Confere aqui comigo. Um parecer assinado em julho de 2024 por 3 advogadas, as 3 da banca da família Moraes, entre elas uma filha e uma cunhada do ministro, afirmava que o banco do Daniel Vorcaro estava apto para captar recursos da RPPS, mas alertava para os riscos de corrupção e conflito de interesse nas operações. Deixa eu explicar aqui esse tal RPPS. Isso aqui é o Regime Próprio de Previdência Social. É o cofre das aposentadorias de funcionários públicos de estados e prefeituras. É um dinheiro sagrado, é o futuro de quem serviu o país a vida inteira. Pois foi exatamente esse cofre que o parecer da família Moraes disse que o Master estava apto a acessar. E eu já vou te contar como que funcionava o esquema roubalheira. Mas olha a ironia, gente, o próprio documento alertava para o risco da corrupção. Trata-se de risco que merece atenção, sobretudo porque a responsabilidade da pessoa jurídica por atos de corrupção que atentem contra a administração pública é de natureza objetiva. E aqui é importante eu dizer, gente, o seguinte. Eu não estou dizendo que esse escritório cometeu crime ou é corrupto nesse caso. O que importa aqui é a consequência objetiva desse parecer. Um banco já em crise,
A própria Caixa Econômica ela tinha acabado de se recusar a fazer operação com ele por entender que tinha risco dos seus papéis serem podres. Aí, esse banco recebeu de uma banca ligada a nada menos do que um ministro do Supremo o carimbo de que estava apto para captar as previdências. Esse aval ele dá uma aparência de legalidade e o banco seguiu sugando as aposentadorias. E foi justamente essa captação, segundo o Ministério Público, que sustentou o Master depois do veto da Caixa Econômica Federal e aí virou a espinha dorsal do esquema fraudulento que quebrou o banco. Não é sobre a intenção de quem assinou o parecer, é sobre as consequências objetivas da decisão tomada com base nesse parecer, nessa opinião jurídica, nessa opinião, nesse entendimento jurídico externalizado. E aí veio a decisão, e aí é o que veio depois que interessa. Mesmo depois de alertar para o risco de corrupção, o negócio seguiu. E olha quanto o Master que pagou para a família do ministro. Você lembra? 80 milhões de reais. Parcelas de 3,6 milhões. Contrato de 129 milhões fechado em fevereiro de 2024. E como esse esquema de saquear a aposentadoria funcionou, eu já vou te explicar. Mas se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve aqui, ajuda demais o canal e a nossa voz a chegar mais longe, as pessoas entenderem o que acontece no Brasil, se indignarem, e essa é a origem da transformação no nosso país, é a nossa indignação. Feito isso, curtido, clicado no sininho, bora lá. Por que isso me revolta tanto? Porque eu conheço esse filme, gente. Saquear fundo de pensão de funcionário foi um dos maiores crimes expostos na esteira da Lava Jato. Lá na Operação Greenfield, lembra dela? Bilhões de reais desviados de fundos de aposentadorias estatais. Petrobras, Caixa, Correio. Um monte de gente contribuiu a vida inteira e velhinhas iam lá na força-tarefa da Lava Jato que eu coordenei choravam literalmente, não é força de expressão, choravam dizendo que perderam o seu futuro, que iam ter que diminuir o salário para contribuir mais para cobrir o rombo causado nesses fundos na era em que eles eram administrados por quem? Pelo PT. O roteiro, gente, é sempre o mesmo. Como funciona é sempre o mesmo. O dinheiro das aposentadorias dos funcionários públicos de um município e estado, como aconteceu com Amapá e Rio de Janeiro, ficam num fundo de aposentadoria. É como se fosse um saco de dinheiro. Aí o Banco Master vai lá e convence os gestores do fundo a colocar esse dinheiro que está no saco em papéis podres do Master. Aí o Master pega o dinheiro do saco e, em troca, coloca no saco os papéis podres do Master que entram ali. E aí, quando o Master quebra, o saco das aposentadorias fica vazio. O dinheiro do aposentado é o mais fácil de saquear, é o que menos aparece. E muitas vezes os gestores do fundo, que controlam o saco, eles fazem essa operação porque eles recebem propina para fazer isso. É exatamente isso que André Mendonça está investigando lá no Rio de Janeiro e no Amapá, onde o fundo ele tem ligação com ninguém mais, ninguém menos do que Davi Alcolumbre. O quadro, gente, então era o seguinte: o banco afundando, o escritório da família do ministro dando aval e embolsando 80 milhões, e o dinheiro das aposentadorias bancando a farra, desaparecendo. Isso precisa ser investigado até o fim, e quem tem o dever de fiscalizar os poderosos, inclusive o Supremo, que está enrolado nisso, é o Senado. Procurados pelo Metrópolis, o escritório e o ministro não quiseram comentar. É por isso que eu quero ir para lá, para tirar isso a limpo, porque a gente precisa, sim, junto, fazer essa história ser esclarecida, responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado, por mais poderoso que seja. E para isso, para a gente chegar lá e fazer essa diferença, a gente precisa junto engordar uma vaca. Deltan engordar uma vaca? Sim, gente. Engordar uma vaca, que era uma vaquinha, tá virando vaca, e precisamos que ela vire uma vacona. É a minha vaquinha eleitoral que você vê aí na tela. E com qualquer valor nesse site Quero Apoiar, você passa a fazer parte desse movimento de transformação por meio da minha pré-candidatura ao Senado. Vem junto então se unir a 1.500 pessoas, 1.503, acabou de mudar o número, que já se uniram para ajudar a criar essa vaca que vai atropelar os abusos do Supremo. O link está na descrição, está nos comentários. Opa, achei que tinha mostrado para vocês, está aí agora na tela. O link está na descrição, nos comentários. Agora me conta aqui embaixo. Você confia num Supremo cuja família fatura milhões do banco que o Estado tenta responsabilizar? Conta aí para mim. Um grande abraço, até o próximo vídeo. E quem sabe você vai ser aqui a pessoa 1504 que está se somando a esse grande esforço coletivo de mudança do país por meio dessa pré-candidatura. Um grande abraço. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!